Alô, alô, minha tropa, tudo em paz, tudo bem com vocês, velho? Hoje vamos para mais um capítulo 35 dessa série que eu tô preparando especialmente para vocês, que é a série Sem Enrolação. E hoje a gente vai falar de um assunto muito top, muito importante. Por quê? Porque não adianta você fazer um trabalho perfeito e no finalzinho você errar. E você errando dessa forma, você põe em risco todo esse trabalho bem feito que você fez durante meses, velho. Então hoje o assunto é o quê? Podridão nos budes, o tal do mofo. E vamos para o assunto, né? Podridão de bude em plantas de pimenta, tá ligado? Aposto que muita gente já passou por esse problema, principalmente a galera que mora no sul ou a galera que mora num local que a umidade é bem alta, tá ligado? Porque a gente mora num país que tem basicamente do frio, vai um frio muito top a um calor muito extremo, tá ligado? Então tem todos os tipos aí de climas. E uma das piores coisas que podem acontecer durante o seu crescimento é a formação de mofo em seus budes. À medida que o molde cresce, os budes apodrecem de dentro para fora. Como esse problema está bem escondido dentro dos budes, a podridão do bude pode acontecer sem que você perceba. Poderia então se espalhar e acabar com toda a sua colheita. Então, veio, todo aquele trabalho bonito que você fez pode ser estragado pelo mofo, tá ligado, veio? Uma paradinha, um fungo ali sinistro, tá ligado? Que pode botar em risco a sua colheita. E mais uma vez, eu gravo diretão, né, tropa? Tem algumas palavras que eu não sei pronunciar, principalmente as palavras que a galera fala cientificamente, tá ligado? Então vamos lá. E o que é podridão de budes? A podridão do botão é causada por um tipo de fungo conhecido como, vocês dão uma pesquisada aí, eu vou dar uma pesquisada para tentar deixar aqui para vocês, tá ligado? É um fungo necrotrófico que afeta muitas espécies de plantas, sendo seu hospedeiro mais notável uvas de vinho, tá ligado? Então o hospedeiro, a planta que mais dá esse tipo de fungo é a plantação de uva. E olha aí, você também pode ter ouvido as pessoas se referirem a ele como podridão do monte, que é o nome do fungo, tá ligado? Ou mofo cinza, tá ligado? A podridão do botão é um molde que se desenvolve dentro das colas dos botões. Então se desenvolve dentro do bude. Ele vem de dentro para fora, tá ligado? Aí da mesma forma, começa de dentro do botão, no caule, e depois se espalha para fora em todas as direções. Isso se torna muito difícil de detectar. E olha aí, tropa, à medida que quebra os botões circundantes e se espalha, produz seus próprios esporos que podem se espalhar facilmente para outras partes das plantas. Então ele produz tipo uns esporozinhos, acho que quando bate alguma coisa, começa a se espalhar de outras e outras plantas e contamina todo o seu jardim, tá ligado? Primeiro aparece branco e depois passa para cinza, depois preto e o botão fica mole e viscoso, fica pegajoso por causa do mofo, tá ligado? E o que causa a podridão de botão? É importante notar que os esporos de mofo estão praticamente em toda parte. No entanto, isso só afetará sua planta sob certas condições. Vamos ver as condições aí que podem afetar a planta da gente, tá ligado? Aí vamos para a receita mágica aí do fracasso, né, tropa? Vê? Condições úmidas, ar estagnado e uma temperatura alta são a receita para a podridão dos budes. Então, vê, a maioria da galera cultiva num quartinho que tá abandonado ali. E tem lugar que é mais úmido da casa, tá ligado? Aí, vê, você tá cultivando num local úmido, aí todas as portas fechadas, não tem ventilação, não tem nada, e ainda é quente. Pronto. A fórmula mágica do fracasso. Vai ter mofo nos budes. E aqui é outra parada muito importante, tropa. A umidade relativa do ar. Tá ligado? A umidade relativa do ar. O VPD, tá ligado? Que é o VPD. Se estiver acima de 60%, já é considerado muito alto, tá ligado? Pra vega, é top. Mas na floração, mais de 60% de umidade já pode ter um risco maior de você ficar com mofo nos budes ou ter problema com outros tipos de praga, tá ligado? E falando no VPD, olha aí, ó, déficit de pressão de vapor, VPD, significa déficit de pressão de vapor, e há um gráfico de VPD prontamente disponível online que mostra qual é o nível de umidade ideal sobre uma temperatura específica. Então, se você botar lá, qual é o VPD ideal para uma temperatura de 28 graus, qual é o VPD ideal para uma temperatura de 30 graus, vai aparecer lá tudinho a umidade do ar certa, que tem que estar na régua ali para você ter um cultivo top. Lembrando que são vários fatores para você ter um cultivo top. E a umidade relativa do ar, o VPD, é um desses fatores, tá ligado? Então tem vez que uma coisinha errada ali põe em risco tudo que você tá fazendo. Olha aí, o que nos leva a outro fator que contribui para a podridão do bude, que é o ar estagnado, o ar parado, tá ligado? Se o ar em seu ambiente de cultivo não é apenas úmido, mas também estagnado, então há um risco maior de podridão de budes. Deve sempre haver muita circulação de ar em seu ambiente de cultivo, tá ligado? Acima das plantas, aqui tá dizendo acima das plantas, abaixo das plantas e através das plantas, tá ligado? Tipo, tem gente que bota um exaustor na parte de baixo, um exaustor puxando o ar quente na parte de cima e um ventilador no meio, tá ligado? Pode ser menos ali na velocidade 1 para não ferrar muito a planta, tá ligado? Mas é uma opção boa. E agora, ó, a temperatura é o último ingrediente nessa receita para o desastre. O mofo cresce melhor em temperaturas acima de 24 graus, aqui tá dizendo, 75 Fahrenheit e 24 graus. Embora o mofo também cresça em ambientes mais frios, mas não cresce tão rapidamente. Ó, ele pode pegar no tempo frio também, mas não cresce tão rápido que nem ele cresce no calor, tá ligado? Então, ó, tropa, vamos para dicas para evitar a podridão dos budes, tá ligado? A dica número 1.
E a dica número 1, treine as suas plantas para que não haja uma grande cola principal. O que é uma grande cola principal? É aquele bud do meio, uma planta que parece um pinheiro, tá ligado? Se pegar um mofo ali, é mais fácil dele se espalhar porque tem um grande bud principal, você vai perder grande parte da colheita, tá ligado? Treinando as suas plantas, que é o jeito que eu faço aqui, LST e poda, super cropping, abrir a planta todinha, ela ficar várias e várias colas, que aqui os gringos chamam de cola, mas vários e vários buds, tá ligado? É mais difícil de você perder tudo, se acontecer, né? Perder tudo você não vai, você vai perder uma parte ali, mas não vai perder tudo. Já se for aquela planta pinheiro que não tem treinamento nenhum, que é um bud só, se pegar mofo, você vai perder tudo. Outra parada para fazer, poda nas suas plantas. As folhas de suas plantas estão constantemente adicionando umidade através de um processo chamado transpiração. Se você fizer a técnica de poda como desfolha ou lollipopping, que é pirulito, tá ligado? Isso ajudará a reduzir a umidade e permitirá mais fluxo de ar através de suas plantas. Então, aquela velha podinha ali no meio, aquela poda no meio, tirar as folhas, porque tem vezes que a folha não chega nem na parte de baixo do pé, tá ligado? Tudo para tirar a umidade ali, para deixar o ar circulando entre os galhos da planta, é melhor para evitar o mofo. Olha aí, uma dica, porque antes de ficar marrom e feioso, e colando e feioso, as folhas ficam amarelas, tá ligado? Então é pra ficar de olho nas folhas que vêm dos botões, as folhas que vêm do bud. Aquelas folhas de uma ponta só, ponta de lança, tá ligado? Ficar de olho naquilo, porque pode ser um sinal de botrite. Aquelas folhas vinham amareladas, tá ligado? Investigue quaisquer buds com folhas amareladas o mais rápido possível. As folhas ficam amarelas porque não tem clorofila suficiente para manter sua cor verde saudável. Se houver mofo, as folhas basicamente cairão e o mofo ou manchas marrons serão visíveis no meio do bud. Entenderam? Configure alertas. Um uso de um monitor de temperatura e umidade. Isso é muito baratinho, vende em Shopee, vende em várias coisas. Lembrando que rapidão descalibra, tá ligado? E você tem que comprar outro basicamente de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Mas é barato, é menos de R$ 40 um. Temperatura e umidade, tá ligado? E nisso daqui é bom eu relembrar pra vocês. Na vegetação, ela gosta de um ambiente úmido. E na floração, não é que ela não goste, né, que pode prejudicar a planta, trazendo mofo e outras paradas. Tipo, na floração, a umidade tem que ser mais baixa. E como você baixa a umidade e você não é o dono do clima? A umidade, vamos dizer, eu controlo aqui pelo ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele tira a umidade do ar, tá ligado? Olha, tropa, aqui tá dizendo a dica número 5, para manter as plantas saudáveis, tá ligado? A podridão do botão é mais provável atingir se suas plantas estiverem sofrendo deficiência de nutrientes, ó. Se a sua planta estiver boa, com sistema imunológico saudável, são propensas a se defender ao crescimento de mofo. Ela mesmo se defende, tá ligado? Então, vê, se a sua planta já tá fraca ali, então é mais propício ela pegar mofo, tá ligado? Eu acredito que seja que nem uma doença, uma gripe, né? Se seu sistema imunológico estiver baixo, é mais propício pegar qualquer tipo de praga. Se a planta estiver forte, ela mesma vai conseguir se defender às vezes. Olha, e aqui, ó, o que fazer se você encontrar mofo? Uma vez que o molde começa a se formar, os buds impactados não são mais seguros para consumo e devem ser descartados. Vira homem, pô. Eu fumava prensado, feioso, mofado. Oxi, vai pra seda do mesmo jeito. Mas eu aconselho a vocês a não fazer, né? Mas se um dia acontecesse de fazer aqui, eu juro a vocês que eu não ia descartar, não. Tá ligado? Eu ia fumar do mesmo jeito, com mofo, sem mofo, de qualquer jeito, ia pra seda. E eu espero que vocês tenham entendido sobre o assunto, tropa. Tô aqui pra fortalecer, fazendo de coração. E pode ter certeza que é um conteúdo gratuito e de qualidade, tá ligado? Que eu tô fazendo pra vocês. E tamo junto, tropa. É nóis.